agora entrando em velocidade média, tá? O que que seria essa velocidade média? Quando a gente fala velocidade média, o que que a gente imagina, né? A gente imagina que a gente tem movimento, né? E então a gente vai ter uma velocidade. Então, a velocidade média, ela vai ser o tanto que o objeto se desloca por unidade de tempo, tá? Então, ela é o tanto que o objeto se desloca por unidade de tempo. Ok? E aí, como que a gente representa isso matematicamente? Pela nossa formulazinha conhecida, que é a nossa velocidade média, variação do espaço e do tempo, certo? Então, essa é a nossa famosa velocidade, tá? O que a gente usa aí nas nossas provinhas, nos nossos exercícios, tá? E aí, ó, eu posso já fazer uma revisão aqui, ó. O que que seria esse deslocamento que a gente acabou de ver, ó? Seria a posição final menos a inicial. E o tempo seria o quê? Seria o tempo final menos o tempo inicial. Tudo bem? E aí, a gente já faz uma próxima pergunta. Tá, eu tenho a velocidade média, eu tenho uma velocidade, mas eu também tenho o conceito de velocidade instantânea, né? Velocidade instantânea. E o que que seria minha velocidade instantânea? O nome é bem intuitivo. É a velocidade exatamente naquele instante de tempo, tá? Então, seria, ó, a velocidade naquele instante de tempo, tá? E aí, como exemplo, a gente tem os velocímetros, tá? A gente tem como exemplo o velocímetro. Ele é bem conhecido, tá? A gente encontra ele nos carros, em ônibus, e ele é bem intuitivo mesmo. Então, ó, vou dar um exemplo aqui, né? A gente tá fazendo essa rota aqui, tem um carro, um carrinho, finge que é um carro, e ele tá andando nessa direção aqui, tá? E aí, eu quero saber qual é a velocidade do meu carro nesse instante de tempo, tá? Nesse exato momento. Então, sei lá, no tempo 1, no tempo igual a 1 segundo, qual que é a velocidade daquele carro? Então, naquele instante de tempo, qual é a velocidade? Vamos supor que seja 10 metros por segundo, tá bom? É só um exemplinho do que seria essa nossa velocidade instantânea, tá? Deixa eu só voltar aqui. Apagar. E aí, a gente já entra na unidade de medida da velocidade, tá? E aí, no sistema internacional, essa unidade de medida, ela vai ser, ó, no SI, tá? Sistema Internacional, é metros por segundo, tá? É a nossa unidade de medida em metros por segundo. Mas a gente consegue encontrar ela em quilômetros por hora, também em outras medidas, tá? Quilômetros por hora é é o que a gente mais encontra, porque é mais usual e a gente usa mais no nosso dia a dia,
tá? Mas no sistema internacional, a gente vai usar em metros por segundo, tá bom? E aí, tem uma forma da gente nunca errar essa unidade de medida. Como que a gente não erra? Fazendo uma análise dimensional. Tá, Bia? Dimensional. Como é que eu vou fazer essa análise dimensional? Como que eu faço isso? Vamos supor. A gente sabe que o nosso deslocamento, ele é dado em quê? No sistema internacional, em metros. A gente sabe que nosso tempo, ele é dado em quê? No sistema internacional, em segundos. Porque, vou provar para vocês, ó, lembra da nossa tabelinha? Ó, comprimento, né? Metro, tempo, segundo, no sistema internacional. Então, ó, o tempo é isso. Aí, vamos supor, eu tenho a nossa formulazinha, né? E eu quero saber qual que é a unidade de medida. Como que eu faço isso? Ó, velocidade, vou substituir aqui as unidades de medida. Então, aqui, ó, no comprimento, no deslocamento, eu tenho o quê? Metros. E no tempo eu tenho o quê? Segundo. Logo, a velocidade é o quê? Metros por segundo. Ah, Bia, que legal. Ah, e se fosse em quilômetros por hora? Ia ser a mesma coisa, tá bom? Ó, vamos supor que fosse em quilômetros por hora. Quilômetros, tá? Comprimento e hora. Ó, quilômetro por hora. E aí, a gente faz isso para qualquer exercício. A gente faz análise dimensional das unidades de medida, tá? A gente tem que fazer essa análise porque a unidade de medida importa muito na física. Então, é muito importante fazer essa análise dimensional, analisar o que você está colocando na sua unidade de medida, porque senão você erra a questão e pode gerar erros muito graves para quem é físico e trabalha na área, tá bom? E aí, ó, a gente também tem que lembrar de uma outra coisinha. Quando a gente quer transformar, né, de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente lembra do nosso macetezinho, não, da nossa matemática, tá? Se eu quiser de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. E se eu quiser de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6, tá bom?